Uma ilha que guarda em suas ruas e prédios antigos momentos marcantes do desenvolvimento urbano de uma sociedade. Com uma das economias mais prósperas do país até metade do século XIX, fez com que a cidade participasse ativamente do cenário econômico mundial com exportação de algodão. Diante de várias transformações ao longo dos anos, também se tornou alvo de uma efervescência cultural, que fez com que cada vez mais visitantes se encantassem por essa ilha bela. Que ilha bela, que linda tela conheci. Todo molejo, todo chamego, coisa de negro que mora ali. Esse lado antigo, onde o progresso não conseguiu apagar a história, também já teve seu período de desenvolvimento acelerado, com as construções imponentes dos casarões. Terrenos abandonados foram transformados em praças, como a Nauro Machado. Regado a reggae, yo, 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 yo. Que ilha bela. O urbanista Luiz Felipe, na época, participava do programa de preservação e revitalização do centro histórico, isso há 33 anos. Olha, São Luís tem o privilégio, né, de guardar nesta área uma história muito rica, que vai completar 400 anos agora. Então, quando nós olhamos para esse cenário da Praia Grande, desses grandes sobrados, na verdade nós estamos lendo, como se fosse um livro de pedra e cal, toda uma trajetória que é testemunho das conquistas, das lutas pela ocupação, das lutas contra a escravidão, do trabalho dos escravos, da contribuição dos europeus. Enfim, São Luís tem um privilégio, e não é à toa que é uma cidade reconhecida pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial, né? Uma herança arquitetônica do século XIX deixada pelos portugueses. Aqui, cada azulejo foi desenhado cuidadosamente à mão. Apesar de tanto tempo, eles guardam histórias de famílias e personalidades que até hoje prendem a atenção dos visitantes. Quem passeia por aqui aprecia a arquitetura do período em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Casarios e ruelas que inspiram os artistas. À noite, sobre a luz dos candeeiros, uma diversão variada, que movimenta a lucratividade de bares, restaurantes e teatros. É uma coisa que poucas cidades no Brasil, são só 8 cidades hoje na lista do Patrimônio Mundial, conseguiram manter, que é esse testemunho, que é uma área urbana que quem anda por aqui pode voltar na história, né? Praticamente pode ter uma lição de história em cada esquina, em cada sobrado, e nós tivemos esse privilégio de manter, de termos recebido dos nossos antepassados essa herança extraordinária. Um lado, a discreta maturidade e do outro, a jovialidade exuberante. Ambos se completam em uma perfeita sincronia. Construída em 1970, a Ponte José Sarney é a principal ligação entre o centro histórico e o bairro São Francisco. São 820 metros de extensão que separam lados distintos de São Luís e que proporciona a quem passa por aqui uma bela paisagem do Rio Anil e da Baía de São Marcos. Uma peculiaridade que permanece apesar de todo o desenvolvimento e modernidade das várias construções verticais que predominam nesta parte da cidade. Pelas ruas e avenidas não é difícil encontrar prédios sendo levantados, construções e mais construções que geram renda e desenvolvem o lado moderno da capital. O aquecimento no mercado imobiliário e da construção civil fez com que as empresas do ramo observassem um novo perfil para investimentos, que está mais acessível para a classe média. Em alguns bairros considerados nobres, o metro quadrado pode ser oferecido por até R$ 4.500. As facilidades de compra e venda do setor têm atraído cada vez mais o olhar de investidores e empresas de outras regiões do país. O volume de carros novos que circulam na cidade mostra que a população está investindo em bens duráveis e melhorando a qualidade de vida.
Existiam algumas faixas de mercado, uma demanda reprimida em São Luís que as construtoras locais acabavam não cumprindo com produtos imobiliários. Coisa que nos últimos 5, 6 anos passou a acontecer com a associação de algumas construtoras, grandes construtoras nacionais, que se associam com construtoras locais e acabam oferecendo um produto, né, para uma classe média que também desejava morar de forma verticalizada, ou seja, um sentido inverso de fugir dos condomínios, né, que marcaram a última década, dos conjuntos habitacionais que surgiram em São Luís a partir da década de 80. Então essa demanda acaba sendo de alguma forma suprida por essas empresas de fora, que associadas a empresas locais acabam de alguma forma mudando um pouco a paisagem da cidade. Pessoas de vários estados brasileiros migram para cá, atraídos pelo mercado favorável e pelas várias oportunidades de emprego, principalmente no setor industrial. São Luís se tornou a 4ª maior cidade da região Nordeste e uma das melhores para se trabalhar, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Mas apesar de todo o desenvolvimento e modernidade, Dona Luzinete, que mora em São Luís há mais de 50 anos, ainda mantém viva na memória a imagem da época em que o principal meio de transporte eram os bondinhos, que, segundo ela, se pudesse, resgataria do passado. Eu sinto falta, que eu acho que poderia ser retomado isso, o bonde para o acesso no centro da cidade. Porque a movimentação de ônibus no centro da cidade, as ruas são muito estreitas, acabam com as ruas são acabadas, certo? Então, se fizesse um acesso do bonde só aqui ali no centro, eu acho que ficaria muito bom, ficando a parte de transporte coletivo para cá. Só até mais ou menos a Praça Deodoro. E aquele centro coberto pelo bonde, eu acho que ficaria maravilhoso, é uma coisa que eu sinto falta. A gente de vez em quando conversa a respeito disso. São Luís do Maranhão, Ilha do Amor, Ilha de Encantos, Ilha Rebelde, Jamaica brasileira. Não importa o nome, o que realmente importa é que ela está cada vez mais moderna e, como se vê, aqui o futuro não apaga as marcas do passado. Que a gente segue tocado a reggae, oi, 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 oi. Deus te conserve, regado a reggae, oi, 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 oi. Que a gente segue tocado a reggae, oi, 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 oi. Deus te conserve, regado a